Abra comigo a sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 5, versículo de número 4. 1 João, capítulo 5, versículo 4. O mundo é ferrenho. Satanás usa o mundo diretamente para combater, para desestabilizar e para destruir os filhos de Deus. Mas existe uma vitória que o mundo não consegue resistir a ela. 1 João, capítulo 5, versículo de número 4. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Diga amém. Amém. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Podemos assentar. O mundo e os seus servos, o mundo e seu posicionamento, o mundo e seus artifícios, o mundo e toda a conjuntura que ele possui para poder destruir os cristãos. E existe uma vitória que vence o mundo. Uma vitória que nos garante a mim e a você, um posicionamento, uma firmeza, do qual nós possamos partir contra o mundo e estabelecermos a nossa vitória, que é a nossa fé. Diga, eu preciso ter fé. O título da mensagem é a receita da fé. A palavra fé é uma palavra pequena, apenas de 2 letras. E existe tantas perguntas, tantos questionamentos e tantas coisas que se levantam sobre a fé. Nesta noite nós vamos falar sobre algumas, na verdade, 3 situações de que a fé precisa e é necessária. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Marcos capítulo 11. Eu quero falar sobre algumas coisas que nós, versículo 20, Marcos 11, 20. Algumas coisas que nós temos que entender e que nós somos negligentes. Eu falo isso direto, né? Sobre a necessidade do seu coração estar limpo. Isso não é uma questão de escolha, não é uma questão de eu vou definir, eu vou decidir, eu vou ver se eu consigo. É uma questão de vida ou morte. Existem algumas necessidades das quais a fé precisa para sobreviver e ser forte. Uma das necessidades é que o seu coração seja um coração limpo. Se o seu coração for um coração que não tenha a necessidade que a fé precisa para operar, ela será inoperante. Diga, a fé precisa que o meu coração seja limpo. Existe em nós uma inclinação e uma facilidade, uma habilidade nociva e destrutiva, que é nós aderirmos facilmente sentimentos e interpretações malignas. Jesus diz que aquilo que está dentro do homem contamina o homem, porque sai e ainda causa contaminação. E às vezes nós não temos entendimento em saber que quando eu tenho um sentimento ruim, eu vou estar prejudicando a ação do Espírito Santo na minha vida, eu vou estar causando desconforto a alguns adornos que vêm do alto, como por exemplo, respectivamente, que nós estamos falando hoje, a fé. Então, quando eu dispenso o meu coração para sentir coisas nocivas e destrutivas, eu não analiso e não levo em consideração que eu posso estar prejudicando a minha alma e perdendo algo que demorou 1 ano, 2 anos, 5, 10 anos para que eu conseguisse. Então nós geralmente não analisamos isso, que as coisas espirituais, elas não ficam pairando no ar, elas descem para o nosso coração. O Senhor disse que até Ele moraria dentro de nós e mora. Agora, as coisas emocionais também precisam de um lugar para morar.
Os demônios também precisam de um lugar para morar. Então é muito inquilino para um coração só. É ou não é? São os seus sentimentos, as coisas deste mundo, Deus e todos os adornos, tudo aquilo que vem de Deus. E o diabo, tudo isso disputando um lugar no seu coração. Só que quem é que vai determinar quem vai morar? Você. Você que vai determinar se o seu coração será um lugar onde os demônios que um dia saíram e voltaram com mais 7 convidados, se o seu coração será um lugar onde os seus sentimentos irão predominar, se o seu coração será um lugar onde Deus, o Espírito Santo, a palavra, irá comandar. Quem tiver mais cota é quem manda mais, até ir tirando e expulsando os outros. Se o diabo tiver 70%, e é ele quem vai comandar, e assim por diante. Então somos nós que decidimos como será a nossa vida. E João escrevendo disse assim, que dentro de nós tem que existir um poder que vença o mundo, que vença Satanás, que vença tudo aquilo que vem contra nós. E esse poder chama-se fé. A fé não é para todos. Porque não são todas as pessoas que compreendem as receitas da fé. Hoje nós vamos falar uma delas. Não são todas as pessoas que se dedicam a ter fé. Às vezes as pessoas, elas conciliam a fé com conquistas. Elas ligam a fé a conquistas. Mas elas mal sabem que fé é questão de sobrevivência. Nenhum cristão pode sobreviver e depois conquistar uma vida sem ter fé. Primeiro ele sobrevive. Depois ele conquista uma vida totalmente estável, totalmente abençoada por meio da fé. O seu coração precisa estar limpo, para que você tenha uma fé que vença o mundo. Seu coração não pode ser um lugar onde os seus sentimentos predominam ou onde tudo entra. Você deve dedicar-se exclusivamente em suas orações de quebrantamento, dizendo: Deus, eu quero ter um coração independente. Eu não quero depender dos seres humanos, eu não quero depender da minha visão, eu quero depender do Senhor. Eu quero ter um coração novo e transformado de tal maneira que o meu coração obedeça somente ao Senhor. Que o meu coração não obedeça ao meu instinto, que o coração meu não obedeça às minhas razões, que o meu coração não obedeça ao que eu sinto, mas que ele seja servo exclusivo dos teus mandamentos e da tua palavra. Deus, eu preciso ter um coração novo, porque o meu coração velho, ultrapassado, se vendeu, se rendeu. Eu preciso ter um coração que seja totalmente cativo ao Senhor e totalmente dependente das tuas ordenanças, e que ele não se corrompa por aquilo que eu sinto. O Senhor Jesus, olhando aos discípulos, e eles espantados por ver a figueira que havia se secado, Marcos capítulo 11, versículo 20. E eles passando pela manhã viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Pedro lembrando disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus. Amém? Tende fé em Deus. Aí o Senhor Jesus vai explicar algumas questões da fé. Ele diz assim: Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Neste versículo de número 23, existem duas coisas das quais é necessário a nossa atenção. Primeiro, Jesus diz assim, que se eu tiver um coração que não duvida. Segundo, se eu acreditar no que eu digo. Vamos ver? Não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz. Jesus começa a ensinar os discípulos sobre a fé, e um dos ensinamentos que ele diz é o seguinte: vocês estão admirados que a figueira que eu amaldiçoei se secou.
Então eu vou ensinar um negócio para vocês, eu vou ensinar uma regra. Vamos dizer que você quer tirar esse monte do lugar. Algo que ninguém quer, ninguém se preocupa se o monte está aqui, se o monte está ali, se o monte está acolá, não é verdade? Mas se você quer, é uma coisa assim que, meio absurda, mas vamos supor que vocês querem. Não estou nem falando de uma necessidade, não estou falando nem de uma questão de vida e morte, estou falando assim, de um querer de vocês. E vocês querem que este monte desapareça no meio dos mares, vire areia no profundo dos mares. O que vocês precisam fazer? Vocês precisam ter um coração que não tenha dúvida. Vocês precisam ter um coração crente. Quando você for pedir algo para Deus, antes de você pedir, antes de você entrar em qualquer batalha, antes de você pronunciar qualquer coisa, você precisa eliminar todas as dúvidas do assunto. Você não pode se precipitar. Você precisa saber, é a vontade de Deus, é isso que Deus quer para mim, é isso que eu quero, é assim que vai ser, quando eu conseguir, como vai ser, é isso mesmo, isso está empático com a palavra, é isso que a palavra diz. Por quê? Para que você não seja pego no meio do seu caminho de intercessão e de busca e tomar em consciência dizendo, espera um pouquinho, o que eu estou pedindo é para o meu mal. Ou então, meu Deus, não era o que Deus queria. Antes que você peça alguma coisa, você tem que limpar esse pedido de todas as imprecações humanas. Você precisa garantir que essa petição é legítima, ou seja, ela é embasada e enraizada dentro da palavra de Deus. Por quê? O que você tem visto hoje? Crentes que pedem, mas não sabem o que pedem, porque pedem segundo as concupiscências, não buscando a vontade de Deus e então aí o querer deles. Essas coisas precisam estar juntas. Você não pode, depois que você já tiver despendido, dedicado, orado, jejuado e buscado, descobrir que aquela não é a vontade de Deus. Diga amém. Antes que você entre numa batalha de petição, de oração, você precisa se respaldar que essa é a vontade de Deus. Diga amém. Por exemplo, você pede uma coisa, tá? Vamos supor que você peça, vamos usar um exemplo aqui, vamos dar um exemplo. Você peça, um exemplo, tá. Você peça, o seu filho mora longe, e você peça para Deus, pede, para o seu filho mudar e vir para perto de você. Mas espera um pouquinho, você perguntou para Deus, o que Deus quer tratar com ele? O que Deus quer fazer com ele? Se é a vontade de Deus, antes de você pedir, porque fica um pedido assim ignorante, fala a verdade. Fica uma petição ignorante. Por quê? Porque a petição, para ela ser uma petição legal, ela tem que estar dentro dos trâmites, dentro da legalidade fundamental que é a palavra de Deus. Então você não pode pedir segundo o seu querer, sem antes entender que aquela realidade deve ser compatível com a vontade de Deus. Porque se for compatível com a vontade de Deus, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Agora, se você pede algo que você não averigou, é igual um advogado. O advogado pega lá a sua causa e você fala, você não vai estudar? Não vou estudar não. Chega lá, eu falo qualquer coisa. Mas como? Como é que pode? Você não vai ver? Você não vai se pautar na lei? Você não vai ver artigos? Não. Chega lá, eu vejo o que eu falo. Tem crente que ora assim. Então, o que nós precisamos é eliminar dúvidas, orar, colocar a nossa vida numa oração e numa petição. Por quê? Porque entre você e a sua bênção vai existir Satanás, vai existir o mundo, e Satanás vai usar tudo para confundir você, para desanimar você. E se você estiver convicto e certo, você não vai esmorecer. Você vai falar, não, e antes de orar, antes de entrar nessa peleja, eu já eliminei todas os resquícios, todas as incertezas, todas as dúvidas. Eu estou convicto que essa é a vontade de Deus. E aí o que acontece? Você não para à beira do caminho.
Deu para você entender? Diga amém. O porquê que muitos crentes duvidam quando pedem alguma coisa? Porque não se preparam para a petição. Aí depois que estão no meio, não é, eu percebi que não é a vontade de Deus. Meu irmão, não é isso que Deus quer para você. Quando você vai pedir algo para Deus, antes de você pedir, você em nome de Jesus precisa se pautar e eliminar qualquer sombra de dúvida própria, para que Satanás não crie dúvidas em você depois, para que você não fique um fracassado. Você orou 1 ano por uma coisa e não aconteceu. Por quê? Porque não é hora? Não, porque não é a vontade de Deus. E aí, como é que faz? Se você está convicto que é a vontade de Deus, ninguém vai tirar você do prumo, ninguém vai fazer você ficar confundido. Mas se você não tiver essa certeza, a confusão vai te desestruturar e te destruir. Então o Senhor Jesus diz aqui nesse texto que nós lemos no 23, 2 questões. Você não pode ser duvidoso. Segunda coisa, você tem que acreditar no que você fala. Diga amém. Pergunta para o seu irmão, a sua palavra tem peso? Primeira pessoa que a sua palavra tem que pesar é para você mesmo. Quando você disser, eu vou fazer isso, tá? E é lícito, é legal, é algo que tem que ser feito, você tem que fazer. Por exemplo, eu estou com o meu serviço atrasado e amanhã eu preciso levantar às 7 horas. Você disse, tem que levantar às 5, tem que levantar às 6. Você tem que fazer. A sua palavra, a primeira pessoa a acreditar nela tem que ser você. Se você não acredita, aquilo que você vai movimentar, aquilo que a sua fé vai precisar de você, que é uma voz, sua fé não vai ter. Você tem que ser alguém de crédito. Você tem que acreditar no que você fala. Se você, mas pastora, se eu for fazer tudo que eu falo, eu estou perdido. Então fala menos. Não é? Comece a falar menos e seja comprometido com o que você fala. Comprometa-se com aquilo que você fala. Por quê? Porque se você não for comprometido com a sua voz, você não for comprometido com a sua fala, a sua fé não tem voz, e a fé precisa de voz. Com o seu coração crer, e com a sua boca confessar. Diga, a fé precisa de voz. A sua boca são os lábios da sua fé. E se você não for alguém confiável, e se você não tiver palavra, como é que a sua fé vai contar com a força da sua voz? Você não cumpre as coisas que você fala. A sua palavra deve ter peso para você. Se a sua palavra não tiver peso, você diz algo hoje sobre uma pessoa, no outro dia você viu que você errou, você diz outra, depois dali 3 dias você diz outra coisa, porque você... Mas espera um pouquinho, você não deveria nem ter dito há 3 dias antes, porque você não tem nada a ver com a vida de ninguém. Então o que acontece? Você começa a ser alguém que não tem firmeza naquilo que diz. E quando a sua fé precisar da sua voz, por quê? Porque este mundo, que é a vitória, que é a sua fé vence, precisa da sua voz. Quando Deus foi criar as coisas deste mundo, Deus usou o quê? A voz dele, a palavra dele. Este mundo precisa da sua voz. Vai ter momentos na sua vida, na sua oração, na sua ação profética, que você vai ter que olhar para uma situação, que você vai ter que olhar para alguém, que você vai ter que olhar para uma porta ou para qualquer situação e dizer, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu creio assim, 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 e as coisas serão dessa maneira. Se você não for confiável, você não vai ter voz. E se você não ter voz, o diabo tem, o mundo tem, o inimigo tem, os homens que querem teu mal terão. A sua fé precisa de voz. Mas se a sua fala, se aquilo que você diz é variável, é instável, é vendível, é vendável, é corrupto, uma hora você fala uma coisa, outra hora você fala outra, você usa a sua fala, sairão
duas fontes de uma mesma, duas águas de uma mesma fonte? Não. Uma hora você fala bem, outra hora você fala mal, outra hora você... Não. A sua boca deve, as suas palavras, os seus lábios devem ser guardados, porque a sua fé precisa de uma voz, e você precisa de vitória, e você precisa dar certo, e a sua vida precisa funcionar. Então quando você olhar para uma situação, e você disser, vai ser assim, assim, assim. Elias olhou e disse assim, segundo a minha palavra. Ele não disse segundo a palavra de Deus, não. Segundo a minha palavra, durante 3 anos não cai, nem chuva nem orvalho na terra. Segundo a minha palavra. Ele era um homem. Ele era um homem. E a fé tinha em Elias a voz. Sua fé tem uma voz em você? Você é alguém confiável? Você é alguém que limita as suas falas, para que quando você fale, a sua fala tenha peso, o seu falar tem peso, a sua conduta tem peso. Jesus diz, vocês têm que crer no que dizem, vocês têm que acreditar no que dizem. Mas se eu falo aleatoriamente, tem gente que fala besteira, uma atrás da outra, de meia hora não aproveita 5 minutos. Para que falar tanto, se não aproveita nada? Fala para mim. Fale um pouco menos. Seja um pouco mais comedido. Fale aquilo que é certo. Fale aquilo que é produtivo. A sua voz é demasiadamente importante para que você tenha uma fé saudável, para que você tenha uma fé volátil, forte, uma fé operante, uma fé firme, uma fé determinada, uma fé que sai da tua boca e vai no alvo previsto por você. Então você tem que ter um falar pesado, grave, autoridade no que fala, certeza no que fala, compromissado no que fala, bancar o que fala. Falou ali, banca aqui, banca acolá. E não ser variante. Quantas conversas erradas jogadas fora, que você tem prejudicado a sua fala, prejudicado a sua fé. E aí quando é que você vai ter uma fala, uma voz, e você vai dizer assim, não, a coisa é assim, e vai ser assim, em nome de Jesus, pronto. Você confia no que diz, as pessoas que te cercam confiam no que você diz, porque você é alguém de fala grave, de fala pesada. Diga amém. Diga, eu tenho que acreditar no que eu falo. Aí complica um pouquinho para alguns, né? Porque tem gente que fala, ih, agora acabou, é o fim. Ele só fala coisa ruim. Ah, agora não vai ter mais jeito, então já imaginou? Então você tem que melhorar a sua fala, você tem que qualificar a sua fala, para que você tenha fé naquilo que você diz. Amém? Outra coisa que o Senhor Jesus diz, no versículo de número 24. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, o Senhor coloca aqui um cronograma. Primeiro eu oro, depois eu creio, recebo interiormente dentro do meu coração e depois eu tenho nas mãos. E não é o contrário, né? Tem gente que quer ter nas mãos para depois. Quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Pergunta para o seu irmão, o que tem a ver o perdão com a fé? Responda. Tudo. Uma pessoa com um coração amargurado, uma pessoa com um coração sujo, uma pessoa com um coração rancoroso não vai ter fé nunca. Não vai ter fé. Por quê? O próprio Senhor Jesus disse, a hora que você estiver orando, você vai pedir para o Senhor, você estiver orando, e aí, antes de você continuar a petição, fala assim para Deus, Deus, eu quero apresentar fulano, e eu tenho amargura, eu tenho rancor, tenho ódio, tenho vontade de matar, esganar, e eu quero agora diante do Senhor dizer que eu perdoo, para que o Senhor perdoe as minhas ofensas, porque Deus não atende malditos. E quem tem mágoa, rancor, está em maldição. É isso que Jesus ensina aos seus discípulos. Se você tem mágoa contra alguém, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês.
Tá, você tem um esgoto lá da sua casa, a caixa de esgoto. Tudo o resto, tá? Não precisa nem ser o esgoto do banheiro, pode ser o da cozinha mesmo. Aí você cata, você vai limpar aquela caixa, você cata aquela caixa ali e põe num prato de porcelana, bordado, pega um garfo de prata e dá para alguém comer, vê se alguém come. Quando você aceita a mágoa de alguém, você está fazendo a mesma coisa. Você está trazendo o lixo dos outros, você está trazendo o resto dos outros para dentro da sua alma. Você é louco! Fica com mágoa, com ressentimento, com coisinha. Isso é para gente pobre. E a palavra do Senhor diz que Jesus se fez pobre para que nós nos enriquecêssemos. Nós somos ricos em Deus. Nós não podemos nos dar ao luxo, nos dar aos demônios de permitirmos que o nosso coração, que foi feito para crer, para ter fé, que foi feito para adorar a Deus, para ter bons sentimentos, seja ocupado por coisas ruins. Você não pode permitir que isso aconteça com você. Jesus diz: se vocês querem receber algo da parte do Pai, vocês precisam orar. E vocês, ao orar, não podem ter nada pendente no coração. Senão, Deus não ouve vocês. O Pai não ouve vocês. A sua oração bate e volta. Versículo de número 26. Mas se vós não perdoardes também o vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Quer dizer, uma pessoa que não está perdoada é maldita. Como é que Deus vai abençoar uma pessoa que está em maldição? Que não perdoou. Não perdoou por quê? Porque não quis. A questão do perdão é querer. Se você pedir a Deus, Deus te capacita a perdoar. Senhor, me ensine a perdoar, me dê um coração fechado, me dê um coração totalmente compromissado com a graça, para que eu não abra mão da graça em nome do rancor e da amargura. Nós queremos uma fé vitoriosa, inabalável. Para isso temos que ter um coração firme, sem dúvida. Temos que ter uma fala grave e pesada. E não podemos ter pendências com ninguém. Então a minha fé terá em mim um coração para habitar, uma fala para comandar e um coração totalmente limpo para orar. Como é que você ora com mágoa de alguém? Você pode falar, mas orar não. Você pode tentar conversar com Deus, mas você será interrompido por meio da amargura. Então você precisa ter um coração limpo, para que as suas orações cheguem até Deus. Diga glória a Deus. Eu quero que você vá em Lucas capítulo 11. Eu quero falar agora sobre a perseverança. Lucas capítulo 11, versículo de número 5. As pessoas que alcançam vitórias e êxitos são as pessoas humildes. As pessoas orgulhosas não chegam a lugar nenhum. Falou não para mim, eu fiquei ofendido. As pessoas humildes são aquelas que elas deixam sua posição, deixam seu orgulho bobo, deixam e vão em busca daquilo que querem, daquilo que almejam. Jesus coloca aqui um exemplo de uma pessoa que começa a pedir e o amigo não atende. Não, já estou deitado, não vou te atender não. Essa pessoa aqui poderia ter ficado ofendidíssima, mas não ficou. Cuidado com as ofensas. Alguém me ofendeu, alguém te ofendeu, alguém disse não, você ficou ofendido, o seu orgulho já levantou, você se sentiu humilhado. Qual é o problema? Você vai dar atenção ao que você sente ou ao que você necessita? Você vai olhar para o alvo ou você vai dar ouvidos àquilo que você está sentindo? Se você continuar dando ouvidos ao que sente, você vai ser um perdedor o resto da sua vida. Cristão tem fé, não tem sentimento ofendido.
Cristão tem que ter fé. Não tem esse negócio, ai, fiquei triste, fiquei ofendido, fiquei isso, fiquei aquilo, fiquei... Não, o cristão tem fé. Ele passa por provas, ele passa por humilhação, ele passa por situações humilhantes. Qual é o problema? O negócio dele é o alvo. Eu quero alcançar o alvo. O que eu tenho que passar para alcançar não interessa. O que eu quero é chegar lá. Você é compatível comigo nisso? Amém? Ou será que você vai ficar distraído? Ah, me fizeram ir, vão te fazer muitas coisas. Me falaram isso, para mim já falaram muitos, e qual é o problema? A questão é o seu posicionamento. Ah, eu vou sair desse serviço porque o patrão me chamou a atenção. Qual é, meu irmão? O que é que está acontecendo? Eu não vou lá pedir de novo porque a pessoa falou não. Não, mas vou lá pedir de novo. Vou bater, vou perseverar, vou persistir. Fica com esse orgulho bobo aí, ó, fica perdendo, fica fracassado e fica... Olha o que o Senhor Jesus diz em Lucas 11:5. Disse-lhes também, qual de vós terá um amigo? Vou dizer uma coisa para você, fé e orgulho são duas coisas que não combinam. Se for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. E se ele respondendo de dentro disser, não me importune, já a porta está fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que vocês devem voltar para casa sem os pães, porque vocês devem ter o orgulho próprio, não devem mendigar nada para ninguém. É isso que está escrito? É isso que está escrito? É? Você deve importunar o amigo. Porque se ele não abrir por consideração, ele vai abrir porque ele não está aguentando mais você bater na porta dele. Porque de todo jeito você não vai deixar ele dormir. Eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso? Eu? Meu Deus do céu. O quanto você quer? Quando eu quero uma coisa, eu quero. É difícil eu querer alguma coisa, mas quando eu quero uma coisa, eu quero com a minha mente, com a minha alma, com os meus braços, com os meus dentes, eu quero com tudo que eu tenho. Quando eu quero uma coisa, eu quero. Acabou, não tem. Pode ser vale, deserto, humilhação, o que for. Pode passar, eu posso enfrentar desafios, pode ser o que for. Quando eu quero e pronto, acabou. Por quê? Porque eu sou alguém definida. Quando eu quero e ponto. Acabou. Isso, não interessa, eu já decidi, já pensei em todas as possibilidades e eu cheguei a uma conclusão. Eu quero porque eu preciso. Agora, quando você quer por desejo, por fetiche, por pompa, aí é diferente. Mas quando você quer alguma coisa, tem que ser baseado numa necessidade. Esse homem precisava de 3 pães e ele precisava e ponto. E cadê o orgulho? Que orgulho nada. Eu passei, não vou mais, porque fiquei ofendido, porque eu fiquei humilhado. Qual o problema? Pode humilhar, pode pisar, o importante é eu alcançar o meu alvo. É ou não é? Vou contar uma história para vocês rapidinho. Se eu fosse pegar todos os exames de teste de gravidez que eu fiz, acho que dava um bom livro de muitas folhas. E eu chegava no médico, pedia teste de gravidez, exame, né? Na época não tinha esse negócio de farmácia. O médico olhava para mim e falava assim, a senhora não desiste nunca? Vai dar negativo de novo. A senhora sai da sua casa, naquela época era INPS, a gente levantava muito cedo. A senhora sai da sua casa, a senhora vem na chuva, a senhora fica, e aí para fazer exame, para dar negativo, a senhora não desiste, a senhora não pode ter filho. A senhora não põe isso na sua cabeça? E eu ia sempre com o mesmo médico, E ele toda vez falava isso para mim. No final, ele nem me atendia mais, ele passava, falava que eu estava lá, ele já passava o pedido e já dava o pedido. E um dia, o exame deu positivo. Aí fui lá mostrar para ele.
Aí ele disse assim, então agora eu vou cuidar da senhora porque eu preciso investigar. Eu falei, o senhor não vai investigar nada, eu vou em outro médico. Quando você quer e ponto. Foram 6 anos. Você imagina quanto exame de gravidez eu não fiz? Porque eu tinha problema. E eu não tinha o ciclo normal das mulheres, então eu achava que estava. Foram 6 anos. 6 anos. 6 anos orando, 6 anos clamando, uma suposta adoção que não deu certo, com o quartinho tudo pronto, foram 6 anos. Quando eu quero, eu quero. Quando você quer, você tem que querer. Porque você precisa. Quando você quer algo, você tem que querer respaldado numa necessidade. E você tem que bater. E você tem que pedir, e você tem que buscar, e você tem que clamar, e você tem que insistir, e você tem que fazer, e você vai orar, você vai clamar, você vai pedir, você vai procurar, você vai fazer, você vai lembrar Deus, você vai clamar, você vai respaldar. E o dia que eu cheguei com o exame para o pastor, ele falou, eu já falei que eu não vou fazer exame nenhum, não vem com outro papel para mim. Eu falei, não, lê. Quando você quer, você tem que querer. A palavra do Senhor diz assim, se ele respondendo disser, não me importunes, versículo 8, digo-vos que ainda que se não levante a dar-nos por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que você precisar. Diga comigo, importunação. Soberbo importuna. Gente cheio de frescura, cheio de não me toca, não me rele, importuna nada. O primeiro não, o primeiro indício, o primeiro, mas eu não me senti bem, eu estou aí que eu me senti bem, o importante é que eu preciso, eu quero, e eu vou atrás, e eu vou atrás. O homem mesmo aqui, acho que desse prédio aqui, ele não aguentava mais. De tanto que eu importunava o homem. Importunava de todos os lados, de todos os meios, de todas as maneiras. Dono, o que a senhora está pedindo é impossível. 16 parcelas, aumentadinho, 16 parcelas. É o que eu posso. E orando, e pedindo, e clamando, e ligando para esse homem todo dia. Orgulho, soberba. Isso aí é para fracassado. Isso aí é para gente que não tem objetivo. Quem tem objetivo vai atrás. Quem tem objetivo sai do salto, põe uma havaiana e vai em busca daquilo que quer. Quem tem objetivo não tem esse negócio não. O que Jesus quer ensinar ali aos discípulos? Vocês, este homem poderia ter dito, meu amigo não me considerou, meu amigo, não, vai bater na porta do amigo até o amigo ficar totalmente insatisfeito, totalmente perturbado, e dizer assim, eu vou abrir, não é porque eu sou teu amigo não, porque eu não estou aguentando mais, você não está deixando eu dormir. Agora a gente soberba não faz isso aqui não, meu irmão. Você tem que escolher ou a sua soberba ou a sua fé, ou a sua soberba ou as suas conquistas, é ou não é? Você tem que escolher. Aí o Senhor Jesus assim, diz no versículo 9, eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, quem bate abrir-se-lhe-á. É ou não é? O que Jesus quer ensinar? A perseverança, a importunação. Pede, clama, eu quero, não tenho condição, eu não tenho condição. Quem tem que ver se eu tenho condição ou não é Deus, não sou eu. É eu, não sou eu, é Deus. Deus que vai olhar, falar, não Senhor, mas eu quero, o Senhor me dá, Senhor, a tua palavra diz, estou em concordância contigo, é isso que eu quero, e pronto, acabou. E vai em busca, e sai do salto, e vai na havaiana, e faz aquilo que tem que ser feito, e faz aquilo que é necessário. Não tem que ter orgulho, não tem que ter soberba. A próxima receita da fé e última é uma coisa muito interessante que os cristãos não fazem. Eu quero que você vá comigo em Lucas capítulo 17. A fé e as obrigações, os deveres. 17:5.
É muito fácil chegar para Deus e dizer assim: Senhor, acrescenta minha fé. Eu preciso de mais fé, de mais fé, de mais fé. Ah, você quer uma fé? Então você limpa seu coração para que as suas orações sejam respondidas. Ah, você quer fé? Então qual é o segundo passo? Ou você já esqueceu? Você tem que ser perseverante, você tem que importunar, você tem que bater, você tem que pedir, você tem que perseverar. Não tem, estou cansado, desmotivado. O porquê? Porque as pessoas que ficam cansadas pelas ofensas, elas não são perseverantes. Ofensa? Nem lembro mais, na verdade. Você lembra de ofensa? Nem lembro mais. Lá está você de novo no outro dia. E ofensa? Não lembro de ofensa. Não são as ofensas que me movem. O que me move é a fé. É ou não é? Agora você fica ofendido, consequentemente você fica cansado. Ficando cansado, você fica desmotivado. Desmotivado não é perseverante. Então você tem que deletar totalmente o seu cansaço, deletar totalmente as ofensas que passaram e partir para diante. E dizer, não, vai ser assim, assim, assim. É ou não é? Eu queria que você puxasse aí na memória, só para nós passarmos adiante, algo que você conseguiu na sua vida, porque você falou, não, vai ser assim, assim, assim. O que você fez? Você se humilhou, você pagou o preço, não tinha o que fosse. Você ia e falava, não, eu quero, e vai ser assim, assim, assim. Diga amém. O Senhor Jesus fala sobre perdoar 7 vezes o irmão. E os discípulos olharam para Jesus dizendo assim, então acrescenta-nos a fé. Jesus falou assim, acrescenta a fé. Espera um pouquinho. Quem tem fé é quem cumpre deveres. Vocês têm que aprender a obedecer, senão vocês não vão ter fé não. É fácil. Senhor, me dá fé. A fé precisa de atividade. O Senhor Jesus diz assim no versículo 5, 17, 5. Depois de falar sobre o perdão, disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé, porque perdoar 7 vezes o dia não é fácil não, Senhor. E disse o Senhor, se tivesses fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, desarraiga-te daqui, planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Qual de vós terá um servo? Presta atenção nessa pequena parábola que o Senhor Jesus colocou. A lavrar ou apacentar gado, a quem voltando ele do campo, dizendo, chega-te aqui e assenta-te à mesa. Quem de vocês terá um servo, um escravo, um empregado? E depois que ele ficou o dia inteiro na lavoura, cuidando dos animais, quando ele chega, e você todo certinho, você fala para ele, servo, que bom, que bonitinho que você foi, você fez tudo certinho, como você é um servo bonitinho, obediente, certinho, senta aqui, a mesa está arrumada, descansa, olha esse banho quentinho. Quem de vocês faz isso? Só os servos têm fé. Eu fiz demais. Me humilhei. Abneguei, renunciei. Não deu certo? Também não quero mais. Também não busco mais. Também não vou mais na igreja. Também não vou ser mais crente. Jesus diz, quem de vocês trata o servo, depois que chegou da lavoura e do trabalho, como se fosse o dono da situação? Continuando. E não lhe diga antes, prepara a minha ceia. Você chegou agora do serviço? Chegou? Foi lá, cuidou? Agora você vai lá na cozinha, prepara a minha janta. Singe-te, veste, eu quero ser limpinho ainda. Eu quero que você me sirva limpinho. Não quero ser roceiro não. Vai lá limpinho, toma banho. E você vem me servir. Até que tenha comido e bebido. E depois você vai comer. Depois que eu sair, que eu jantar, que você me servir, eu saio da mesa e você vem e come aquilo que sobrou. Servo. Porventura dá graças ao tal servo porque fez o que foi lhe mandado? Muito obrigado porque você trabalhou, muito obrigado porque você tomou o banho para me servir, muito obrigado. Não. O servo não fez mais que o dever dele. Crente que ora, crente que quer ter fé como o senhor da situação, não vai alcançar nada nunca. Mas eu orei, não aconteceu. E daí você não fez mais que a sua obrigação. Mas eu paguei o preço, abneguei, renunciei, fiz campanha. E daí você não fez mais que a sua obrigação.
Eu perdoei, eu amei, andei a 2ª milha, virei a face, tirei a túnica, e aí não aconteceu nada. Você não fez mais que a sua obrigação. Servo tem fé, senhores não têm fé. Pessoas que abandonam casamentos, famílias, pessoas que abandonam situações, por quê? Faz um pouquinho ali, como um senhor, não deu certo, não deu, Deus não trabalhou, Deus não fez o que eu queria, larga o mão, abandona, chuta o balde, vai para lá, não quero mais saber. Você acha que essa pessoa chega a algum lugar? É isso que Jesus estava explicando aos discípulos, que não adianta vocês orar e pedir para mim me dar fé para vocês, não. A fé de vocês devem ter atitudes. Vocês devem fazer tudo o que lhes é mandado. Orar, adorar, servir, perdoar, amar, se humilhar, virar a face, continuar orando, jejuar. Eu já fiz tudo isso e não recebi. Fez tudo, só fez o que foi mandado. Então você ainda é um servo inútil, porque você só fez aquilo que era a tua obrigação. Aí os crentes oram um pouquinho, aquelas oração merreca paraguaiana, jejua daquele jeito, né? Começa o jejum às 10, acaba meio-dia, e aí tem aquela, e fala, eu já fiz de tudo, eu orei. E quando você vê um crente maximizando, fazendo, duvida, porque o servo, ele ora e diz, Deus, o que falta ainda para eu fazer? O que o Senhor quer que eu faça? Ainda não aconteceu, a coisa ainda não foi. Ele não fica, orei para o meu marido, para minha esposa, 20 anos, 10 anos. Orou. Cumpriu todo o dever. Se fosse realmente servo de Deus, se fosse realmente um servo que tivesse uma fé autêntica, não iria atribuir a Deus a situação indevida, a irresponsabilidade daquilo que não foi feito. Porque o servo, ele faz tudo e ainda olha para o Senhor e diz assim, Senhor, eu só fiz o que o Senhor me mandou. Agora, fala o que eu tenho que fazer mais para que a coisa aconteça. Não, porque eu orei, porque eu fui, eu não estou merecendo isso, não, porque eu fiz, porque eu fui bom, porque eu dei o dízimo, porque eu dei oferta, porque eu perdoei aquele irmão lá que eu não suportava, até dei um abraço nele. A sua fé precisa que você cumpra deveres e responsabilidades para com a sua vida. Você precisa cumprir deveres. E você não tem que se sentir um superstar, um super crente, uma estrela da alva, porque você faz o que tem que fazer. Quer fé? Faz o que tem que ser feito. Os discípulos olharam para Jesus dizendo, acrescenta a fé, bando de preguiçoso, vai fazer tudo o que tem que ser feito. Me dá mais fé, Senhor, me dá mais fé. Dá fé, vai lá, se humilha, perdoa, ama, ora, jejua, faz tudo. E depois que fez tudo e ainda não recebeu, não fica ofendidinho não, viu? Não fica ofendidinho, porque a soberba vem do diabo, e quem é soberbo é do diabo. Então não fica ofendidinho não. Olha para o Senhor e fala, Senhor, eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer, agora o que mais que eu tenho que fazer, Senhor? A fé precisa de um coração serviçal, um coração de servo. Aí o coração do crente, ofendidinho, preguiçoso, quer fé, dá fé, fica lá, deitadão, não cumpre o dever, não cumpre responsabilidade, quer fé. De que jeito? Depois que fez tudo, que pagou o preço, o Senhor Jesus diz assim, você dá graça ao teu servo que fez tudo o que tinha mandado? Claro que não. Assim também vocês são. Quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis. Você mesmo tem que falar, sou servo inútil, porque eu só fiz aquilo que tive a fazer. Vê aquela ladainha, tem ladainha de crente, que tem hora que eu falo a verdade. Porque eu orei, porque eu fiz campanha, porque... Meu irmão, você não fez nada mais do que a tua obrigação. Não deu certo? Não aconteceu? Chega para Deus e fala, Senhor, o que eu não fiz ainda? O que eu não fiz ainda que eu tenho que fazer? É assim, ainda não aconteceu? Senhor, o que eu não fiz? É assim você vai. E o que eu não fiz? O que eu não fiz? O que eu não fiz? Até dar certo. É aquilo que o Senhor Jesus explicou aos discípulos. O que está escrito aí em cima do versículo 5? Fé é dever.
Fé é dever. A fé exige dever. Nós temos deveres para com a nossa vida, nós temos deveres para com a nossa vitória. E não fica aí todo insurgido, todo ressentido. Isso cansa. Porque eu orei, porque eu busquei, porque eu... você orou e buscou e Deus falou não, qual o problema? Nós não oramos pelo Matias? Não buscamos, não jejuamos, não clamamos? Deus falou, não, eu quero o Matias para mim. Qual foi o problema? Qual é o problema? Nós fizemos a nossa função. A decisão final é dele. Acabou. Porque nós oramos. Opa, espírito demoníaco, sai daqui. A gente ora, a gente clama. E aí depois que faz tudo, ainda é servo inútil. Porque só fizemos aquilo que era nossa obrigação. Acabou. Deus é soberano. A resposta dele é soberana. Ele não volta mais para nós. Nós só que vamos para ele. É isso que nós temos que entender e compreender. Faça aquilo que é seu dever e sua obrigação. E fica assim, mansinho. Porque eu já andei a 2ª milha. Se o Senhor quiser que você ande a 3ª e a 4ª, você vai andar a 3ª e a 4ª. E fica assim, mansinho. Coração de servo. É assim que a fé opera. A fé precisa de um coração de servo. Jesus disse que vocês querem mais fé? Cumpra o dever de vocês, que vocês vão ter mais fé. Faz o que tem que fazer, que vocês vão ter mais fé. Cumpre as obrigações que você tem com a sua vida, com a vida do próximo, com a sua história, que você vai ter mais fé. A única maneira que você tem de acrescentar a sua fé, qual é? Escutando a palavra e praticando, escutando a palavra e praticando. Esse é o segredo. Você quer dobrar o joelho e falar, Senhor, me dá uma fé? Não, vai cumprir aquilo que tem que ser cumprido. Vai ser servo de Deus. E depois que fez tudo, diz, Senhor, eu sou inútil, porque eu só fiz o que me mandou. Eu sou servo, Senhor. Amém? Qual a receita da fé? A fé precisa de um coração limpo, que você não tenha amargura, que você não tenha ressentimento. A fé precisa que você não seja alguém ofendidinho, mas que você seja perseverante. Falou não para você, Deus falou sim, não importa. Bate. Falou não, quem está fazendo aqui? Deus falou sim, bate, persevera. É o céu que você ouve, é o céu que você atende. Por último, tenha um coração servo. Não seja uma pessoa ressentida, magoada, ferida, ofendida. Não seja uma pessoa melindrosa, que qualquer coisa já fica cheia de milindre. Porque olhou feio para mim, porque falou feio para mim. Ai, Senhor amado. Isso é coisa de novo convertido, né? Tem gente que já está com espora. Se você for pôr a mão, de repente, espeta. Já viu aqueles galos, velho? Você vai pegar, espeta, está com espora. E fica melindroso. Não, eu não tenho que ter melindres. Eu tenho que ter fé. Eu preciso ter fé. Por quê? Porque é para o meu bem. É a vitória que vence o mundo. É assim que eu vou vencer. É assim que a coisa vai acontecer para a minha vida. Diga amém. Eu quero que você feche os seus olhos. Que você diga assim comigo, meu Deus, eu preciso crescer. Eu preciso ter amadurecimento. Eu preciso dessa fé que vence o mundo. Essa fé vitoriosa. Essa fé poderosa. E essa fé que eu preciso ter também tem necessidades. Essa fé precisa que eu tenha um coração limpo. Que eu tenha uma voz grave, pesada. Que eu tenha um coração sem dúvidas. Essa fé tem a necessidade que eu não seja um cristão carregado de ofensas, mas que eu esteja todos os dias renovado para continuar, para perseverar, para não dar ouvidos aos nãos deste mundo, mas ao sim, ao amém que eu tenho de Cristo. Que eu possa me fortalecer no sim que vem de Deus, e eu possa perseverar e importunar as portas deste mundo,
porque as portas do céu estão abertas para mim. E a terceira e última necessidade da fé é que eu, em nome do Senhor Jesus Cristo, preciso colocar a minha vida dentro dos teus deveres, as obrigações que o Senhor ordenou para que eu tenha. Eu tenho que ser responsável. Se eu quiser um pouco mais de fé, eu tenho que ter um coração de servo. E quando eu fizer tudo o que eu tenho que fazer, ainda eu vou ser inútil, porque eu só fiz o que me mandaram, só fiz o que o Senhor me mandou. Então, em nome de Jesus, eu quero um coração limpo, perseverante e servo. Em nome de Jesus, eu quero que você se coloque de pé. Põe a sua mão no seu coração. Que o poder da palavra ministrado sobre a sua vida venha dar-te um coração segundo o que Deus planeja para você. Que eu e você tenhamos um coração totalmente limpo. Limpo de ofensas, limpo de amargura. Que o ser humano não nos cause impressão, em nome do Senhor Jesus. Que estejamos impressionados com o reino de Deus de tal maneira que nenhum ser humano, nenhuma atitude ou atividade humana venha impressionar o nosso coração e sejamos enlaçados, envolvidos e destruídos. Em nome de Jesus, que o meu e o seu coração seja um coração perseverante, um coração que importune, um coração totalmente crente, sem dúvidas, que a nossa voz seja grave, um coração determinado, que não aceite ofensas, um coração que não vive dos fracassos passados, mas um coração que viva do sucesso que nós almejamos. Em nome do Senhor Jesus, que Deus nos dê um coração de servo, que Deus nos dê um coração de servo para que nós possamos cumprir os deveres, para com a nossa vida e a nossa fé seja acrescentada. Em nome de Jesus, que não nos comportemos como o Senhor, mas que nos comportemos como servos. Em nome do Senhor, que sejamos perseverantes e não ofendidos pela negativa humana, que não carreguemos marcas de ontem, mas que possamos alcançar marcos para hoje e para amanhã, em nome do Senhor Jesus. Diga assim comigo, que eu não olhe para as marcas que os humanos me fizeram, mas que eu olhe para os marcos e busque os marcos que Deus tem para a minha vida, em nome de Jesus. Amém?